Olá, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história, de como Cristo tem transformado a minha vida, o meu caráter e a minha identidade. Infelizmente, para isso eu precisei revirar o baú do passado e então assim, eu peço paciência porque não é muito fácil falar sobre certas coisas. A gente acha que algumas feridas estão completamente curadas, mas quando a gente cutuca elas, a gente vê que não tá bem cicatrizado. Então, paciência e vamos lá. Gente, para vocês entenderem um pouco dessa transformação que Cristo tem feito na minha vida, é inevitável eu falar do passado, é inevitável eu falar da minha mãe, é inevitável eu falar de pessoas que fizeram parte dessa jornada, dessa caminhada. Então, é a 10ª vez que eu tento gravar, 11ª. Vamos lá, vai dar certo. Eu começo falando, né, que as primeiras lembranças que eu tenho da minha infância não são lembranças muito boas. Eu venho de um lar onde a minha mãe era alcoólatra e ela sofria de uma depressão profunda. E hoje, como adulta, eu consigo entender o que ela passava, as dores que ela sentia. Eu sofri abuso e o primeiro abuso que eu me lembro de ter sofrido eu devia ter por volta de 3 anos, 3, 4 anos. E sim, infelizmente eu me lembro. Eu cresci com muito ódio no coração, porque eu sentia uma rejeição muito grande por todas as pessoas ao meu redor. Eu sentia uma solidão muito grande. Eu tinha sérias tendências à psicopatia, sérias tendências mesmo. Com 5, 6 anos, eu matei um gatinho meu, estrangulado. Eu batia nos animais, eu queria maltratar o que era menor do que eu. E acredito que isso seja fruto de muita dor, de coisas que, graças a Deus, meu cérebro nem lembra. Aos 8 anos eu descobri que meu pai, né, que me criava não era o meu pai, e isso gerou mais raiva, isso gerou mais ódio. Me fez entender o porquê que eu era rejeitada pela minha família, né? Porque que eu era tão jogada para escanteio. E aos 8 anos eu já conhecia Deus, né? Eu conheci Deus aos 5 anos de idade. A gente começou a frequentar a igreja quando o meu tio, o único tio que me tratava bem, faleceu. E aí a família foi pra igreja, enfim, toda aquela mobilização quando a gente perde alguém. E não durou muito. Como eu disse, vinha de um lar onde a minha mãe tinha um desequilíbrio emocional muito grande, então, além dos abusos que eu sofria por parte de pessoas estranhas, eu era espancada continuamente. Gente, eu não tô falando de tomar uma chinelada, não, eu tô falando de ser espancada mesmo. Todas as dores, todas as raivas eram focadas em mim. O que fazia com que a minha raiva, com que o meu ódio fosse alimentado constantemente. Eu era uma criança com tendências autodestrutivas. Eu tinha muita raiva, eu tinha muito ódio, eu descontava sempre em quem era menor. Eu não tinha amizades, né? Eu não tinha aqueles grupinhos de colégio, eu sempre fui a menina isolada. Eu sempre fui muito mentirosa, né? Depois que eu descobri que o meu pai não era meu pai, que eu havia sido abandonada, que eu havia sido rejeitada, esse ódio cresceu muito mais no meu coração. Eu já tinha uma raiva muito grande por conta das coisas que aconteciam comigo e eu não podia contar pra ninguém. E mais o fato do meu pai não ser o meu pai, o que foi amplificando tudo. Então eu mentia pra todo mundo sobre a minha vida, sobre quem eu era, sobre quem era o meu pai. Eu criava um mundo de ilusões pra mim. Já conhecia Deus, já conhecia Deus.
Já havia escutado o chamado, só que quando a gente tem uma dor muito grande dentro da gente, é mais fácil a gente escutar a dor do que escutar Cristo. Eu fui exposta a coisas ruins muito cedo. Eu acho não, nenhuma criança deveria passar pelo que eu passei. E, enfim, vamos lá. Aos 11, 12 anos ali eu comecei a frequentar outra igreja, né? O meu tio levava os meus primos na escolinha dominical e eu comecei a ir com eles, consequentemente comecei a ir sozinha. Naquele tempo a gente andava sozinha, né, de bike pela cidade toda. E teve uma época ali que eu tinha não era nem sede, era desespero para que Deus mudasse a minha vida, para que Deus mudasse a minha realidade. A gente vivia uma vida não precária, a gente era humilde, né? O meu pai, ele é caminhoneiro, ele sempre fez de tudo para não deixar a comida faltar na mesa, para que eu tivesse o que eu precisava ter, o básico que eu precisava ter, roupa, material escolar, comida, educação. E uma coisa que eu vejo hoje o cuidado de Deus na minha vida é sobre a escolha do meu pai. Existem escolhas que a gente faz, né? A minha mãe escolheu o pai biológico para que eu fosse gerada, mas Deus escolheu o pai que iria me criar, para que eu tivesse uma educação diferente, para que eu tivesse uma cultura diferente, para que eu tivesse pensamentos diferentes. Então, assim, hoje eu consigo ver o cuidado de Deus aparando as arestas e não, você vai aqui, você vai ali, para que lá na frente você chegue aonde aonde eu quero que você chegue. E sim, ali quando eu tava com 11, 12 anos, a gente começou a frequentar outra igreja, eu comecei a participar de todas as campanhas de oração. Eu queria que Deus mudasse a vida da minha mãe, porque a minha mãe, ela bebia, ela quebrava tudo dentro de casa, ela me batia. Eu já tava entrando na adolescência, então as coisas estavam ficando bem difíceis. Eu tava começando a bater de frente com ela. O meu pai, que era uma pessoa muito boa, ele tava sempre fora de casa, e isso aumentava a depressão da minha mãe, aumentava a tristeza que ela sentia. Quando ele não tava, ela bebia. E eu comecei a fazer muitas campanhas de oração. Eu tinha certeza que Deus era o único que poderia fazer algo por nós, era o único que poderia mudar a nossa realidade. E aconteceu. Finalmente aconteceu. Meu pai e minha mãe foram para a igreja. Nesse período eles não estavam indo para a igreja. Eu ia com a minha tia, eu ia com o meu tio. E eles começaram a ir. E aí foi quando eu falei assim, não, ok, tudo vai entrar nos eixos agora, vai dar certo. Isso foi início de 2002. Quando foi na Páscoa de 2002, pouco antes da Páscoa, umas 2 semanas antes, a minha mãe começou a ter muita febre, ela começou a passar muito mal, começou a aparecer caroços no corpo dela. E ela tinha uma fé muito grande, ela dizia assim, não, o caroço sumiu, eu tô bem, só que ela tinha febre todas as noites. E aí a gente descobriu, ali pouquinho antes da Páscoa, que ela tava com uma pneumonia grave, ela foi internada, ficou uma semana no hospital, a gente com muita fé, orando muito. Quando ela saiu do hospital, vida que segue, seguiu os cuidados ali pós-hospitalares. Nós nos mudamos de casa, veio a Copa, né? Pela primeira vez a gente se reuniu como família para assistir uma Copa, para comemorar. Eu acho que é uma das lembranças mais incríveis que eu tenho, é a comemoração do Penta. A gente saiu de caminhão pela cidade, eu pintei o rosto, foi realmente muito incrível, foram momentos de muita felicidade. Fernanda, nesse período não estava acontecendo nada de ruim? Tava. Eu continuava tendo problemas com a minha mãe, ela continuava tendo problemas no casamento dela,
mas as coisas pareciam estar melhorando. Quando tudo parecia estar indo bem, tirando a rebeldia de adolescente, que eu tava para fazer 13 anos, tirando os problemas que a gente já tinha corriqueiramente, né? A minha mãe descobriu que estava com câncer. Ela tinha um linfoma e a orientação é que ela fosse para perto da família dela, né? E aí nós saímos do Mato Grosso e fomos pro Rio Grande do Sul para que ela pudesse fazer o tratamento dela. E eu ouvi uma frase da médica dela que até que fez sentido, só que foi um pouco pior. Ela falou assim: a sua vida, ela não vai mudar, ela vai capotar. Foi um pouquinho pior do que isso. Bom, fomos pro Rio Grande do Sul e um pouco da minha revolta cresceu ali quando eu vi que toda a família da minha mãe tinha condições de vida 1000 vezes melhor do que a gente vivia. Muitas vezes a gente contava dinheiro para comprar uma roupa, para comprar comida, e eles viviam muito bem. Na minha cabeça, eles eram obrigados a ajudar a gente, eles eram obrigados a prestar uma assistência. Enfim, né, a minha mãe foi para Santa Maria fazer o tratamento dela, eu fiquei na casa da minha avó, que na época já tinha 69 anos. Então ela já era uma pessoa velhinha, cuidando de uma adolescente problemática de quase 13 anos. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, foi aquele impacto. A minha avó morava numa casa bonita, as condições de vida dela eram 1000 vezes melhor do que a gente vivia, e isso tudo subiu a minha cabeça. Eu falei, bom, daqui eu não saio mais, agora eu tô no meu lugar. E as coisas começaram a ficar um pouco piores. Quando a minha mãe veio do hospital, eu não queria ter contato com ela, eu não queria falar com ela, eu simplesmente ignorava ela, e isso desencadeou nela uma depressão profunda. Quando meu pai foi, né, pra casa da minha avó, que ele tava cuidando da minha mãe, eu tratava ele como um lixo, afinal ele não era meu pai, né, era só o cara que tinha me criado. E eu comecei a me transformar numa pessoa egoísta, que achava que todo mundo tinha que se curvar a mim, que eu era melhor do que todo mundo. Eu tinha vergonha da minha mãe, eu tinha nojo da minha mãe. Isso é horrível. Enfim. Quando ela terminou o tratamento, que foi algo bem, palavra dos médicos, milagroso, ela teve uma cura muito rápida, uma cura milagrosa. O câncer, ele sumiu em pouco tempo. Nós voltamos pro Mato Grosso. E isso foi em janeiro de 2003. Voltamos pro Mato Grosso. A minha mãe precisava ficar indo para Santa Maria para fazer as consultas de rotina. E, gente, eu tava com 13 anos, eu tinha ficado um período solta, né, no Rio Grande do Sul, fazendo o que desse na minha telha, o que eu bem entendesse, porque a minha avó, pô, era uma pessoa idosa cuidando de uma adolescente. E pouco tempo depois, eu e minha mãe começamos a brigar muito, e ela simplesmente me mandou em abril de volta pro Rio Grande do Sul, de mala e cuia, porque eu estava destruindo o casamento dela. Gente, eu já tinha essa raiz de rejeição, eu já tinha esse sentimento de abandono, eu já tinha essa dor dentro de mim. Isso só fortaleceu mais ainda. Eu sentia que eu nunca era a prioridade na vida da minha mãe. E você se vê entrando num ônibus com tudo a tua tralha e sendo despejada na casa da sua avó, e eu acredito que ela não queria aquilo ali, né? É óbvio que ela não queria aquilo ali, né? Ela já tava pra fazer 70 anos.
Meus tios muito menos, né? Como se eu fosse uma bomba relógio, né? Um jogando pro outro. Bom, fui deixada ali. A minha mãe voltou pro Mato Grosso e aquele ano foi um dos piores. Eu realmente entrei em modo de autodestruição, eu não tava aí pra ninguém. O que eu ouvia ao meu respeito começou a construir um caráter que não era meu. Aí entra a questão da identidade roubada. As pessoas ao meu redor diziam que eu seria uma qualquer, que eu era burra, que eu não prestava, que eu teria 2, 3 filhos, um com cada homem, isso se eu soubesse quem eram os pais, que eu era uma sem futuro. E na minha cabeça, isso começou a fazer sentido. Na minha cabeça, isso começou a soar como verdade. Então, eu comecei a ter atitudes que condizia com aquilo que as pessoas falavam ao meu respeito. Que eu havia sido abandonada, que ninguém queria saber de mim, que nem a minha mãe queria saber de mim. Por algumas vezes eu quis sair da casa da minha avó, quis ir morar com os meus tios e eu sentia aquela repulsa de não, eu não quero isso pra mim. Porque realmente eu era uma adolescente difícil, eu era uma bomba relógio real. Eu comecei a roubar, eu comecei a ter pensamentos suicidas e eu era a má companhia das pessoas ao meu redor. O tempo foi passando, final de 2003 a minha mãe se separou do meu pai e ela... Eu achava que 2003 tinha sido ruim, 2004 foi... conseguiu superar os outros anos. Quando a minha mãe foi morar no Rio Grande do Sul, ela quis viver a vida, ela quis aproveitar a vida dela. E aí, em 2004, ela foi estudar comigo, ela começou a fazer festa, ela conheceu um cara que bebia da hora que acordava até a hora que ia dormir, que batia nela. E eu não... Hoje eu até entendo, quando a gente tem uma dor muito grande, a gente quer enfiar qualquer coisa ali para que a dor passe. A gente quer qualquer coisa que seja capaz de sanar essa dor. O que a gente não entende é que esse vazio só Jesus encaixa. Só Jesus é capaz de curar, só Jesus é capaz de sanar essa dor. Mas quando a gente tá no mundo, a gente não consegue perceber isso. A gente só quer enfiar qualquer coisa ali que passe essa dor. Então, ali em 2004, ela começou a namorar com esse cara. Ela ganhou um carro, a gente fazia festa. A gente não, né? Eu era arrastada pra festa, pra noite, de segunda a segunda. Meu desempenho escolar, que já não era bom, começou a piorar. O que aconteceu de bom em 2004? Ali por maio, junho, eu conheci o Pedro. A única coisa de bom que aconteceu nesse ano. Eu comecei a cantar em alguns eventos, conheci o Pedro nessas saídas noturnas e nunca vou me esquecer do dia em que eu conheci ele. Não começamos a namorar imediatamente, eu tinha só 14 anos, ele já tinha 19, mas eu me apaixonei imediatamente por ele. Ela foi morar com esse cara, né? Minha mãe foi morar com esse cara que batia nela. Eu fui morar junto com ela para evitar que ele batesse tanto nela. Eu larguei os estudos, eu comecei a ter uns namoradinhos, eu mentia sobre tudo, eu roubava, eu queria morrer, eu queria sumir e eu queria que alguém me tirasse daquele buraco. Gente, uma coisa sobre quando a gente tá carente, quando a gente tá no buraco, é que a gente acha que todo mundo que nos estende a mão vai nos ajudar. Final de 2004, eu me vi sendo abusada, bêbada, porque eu perdi a minha mãe no final de uma festa. Culpa dela? Não. Hoje em dia eu não culpo mais ninguém pelos eventos que aconteceram comigo. Enfim, 2005 a gente voltou a morar na casa da minha avó
E aí a minha mãe sumia, minha mãe aparecia, ela ficava às vezes 3, 4 dias fora de casa. Em abril comecei a namorar com o Pedro, finalmente, depois de quase um ano que a gente se conhecia. As coisas amenizaram, só que eu sinto que eram dois adolescentes problemáticos namorando. A gente tinha fortes tendências a dar muito errado se Deus não quisesse que desse muito certo. Foi nesse ano que eu comecei a tentar me matar. A minha avó, ela tomava uns remédios faixa preta lá, e aí eu tomava todos de uma vez só. Várias vezes o Pedro me levou pro hospital, mal. Várias vezes eu fiquei apagada 2 dias, porque realmente eu queria... Na verdade eu não queria nem me matar, eu queria que a minha mãe, pela primeira vez na vida, enxergasse que eu tava ali. Todo esse tempo, o que as situações que aconteceram comigo diziam? Que eu não era ninguém, que eu não era amada, que eu não era digna. Por mais que eu tentasse, por mais que eu me esforçasse para ser como as pessoas ao meu redor queriam que eu fosse, tudo dizia o contrário. E o que eu escutava ao meu respeito era sempre coisas muito cruéis. Eram cada vez mais cruéis, né? As pessoas chegaram a dizer várias vezes que eu iria destruir a vida do Pedro. Eu ouvi isso da minha avó: você vai destruir a vida desse menino. E eu acreditava nisso. Então eu bebia, eu fumava, eu roubava. Houve uma situação em que eu fui pega roubando e, graças a Deus, chamaram a minha mãe e não a polícia. Como eu disse, eu tinha tendências autodestrutivas. Quando a minha mãe conseguiu se livrar daquele namorado que batia nela, ela arrumou outro namorado que tinha 3 filhos, um filho pequeno, e ela fazia tudo pra ele que ela nunca tinha feito pra mim. Minha mãe era extremamente rígida antes dela ter o câncer. Ela era uma pessoa muito rigorosa. Então, assim, a minha infância toda, se eu respirasse ou olhasse torto pra ela, era mão voando na minha cara. E aí, quando eu vi ela fazendo pra essa criança tudo que ela nunca fez pra mim, dando o amor pra ele que ela nunca deu pra mim, isso gerou mais ódio no meu coração. Eu saí da casa onde a gente morava, fui morar com a minha avó, eu não queria mais saber dela. Eu realmente queria me autodestruir. Eu só queria me sabotar. Então, foram anos bem conturbados. Várias vezes eu tentei me matar. E como eu disse, na verdade eu não queria morrer, eu só queria que ela notasse que eu estava ali. Eu queria que as pessoas ao meu redor notassem a dor que eu sentia. Que elas entendessem acima de tudo a dor que eu sentia. Isso infelizmente não aconteceu. Em 2007 o câncer da minha mãe voltou, o que o médico já havia alertado, que se ela não tivesse cuidados específicos o câncer voltaria de uma forma agressiva. Eu já havia abandonado o estudo, já não queria nada com nada na minha vida, estava prestes a fazer 18 anos. O Pedro ainda estava lá, né? A gente tinha uma relação muito tóxica, a gente tinha uma relação problemática, porque eu era problemática, porque eu era manipuladora, porque eu tentava fazer. Eu sempre tentava virar as coisas ao contrário. O que era minha culpa eu tentava fazer parecer culpa dele. E era isso que eu fazia com as pessoas ao meu redor. Eu tentava manipular todo mundo. Quando o câncer da minha mãe voltou, eu estive ao lado dela na medida que eu achei necessário. Eu cuidei dela o quanto eu achei necessário. Uma parte do que eu não falei da minha infância é que meu pai é caminhoneiro e muitas vezes a minha mãe ia viajar com ele e me deixava com pessoas aleatórias, e parte desses abusos que eu sofri foi por ficar com essas pessoas aleatórias. Então, na minha cabeça, eu estava fazendo o suficiente por ela.
Nós conseguimos resolver algumas diferenças que a gente tinha, porém eu acredito que ela morreu sem saber que eu sofri abuso por parte de muitas pessoas e tá tudo bem. Em 2008, o câncer dela se agravou bastante, a gente descobriu uma metástase cerebral. Em abril de 2008, Pedro e eu fomos morar juntos e eu ouvi da boca dela: vai cuidar da tua casa, vai cuidar do teu marido, vai ser feliz. E foi quando eu deixei ela aos cuidados de outras pessoas e fui viver a minha vida, entre aspas. Eu comecei nesse ano a tentar engravidar, mesmo sem o Pedro querer, porque era o último ano da faculdade dele. Consegui engravidar só em setembro, outubro descobri que eu tava grávida. Em novembro consegui contar pra minha mãe, mesmo ela já não estando muito bem. E final de novembro, acho que meio de novembro, logo após eu ter contado que eu tava grávida, ela teve morte cerebral. Ficou um mês nesse processo e dia 25 de dezembro, como ela sempre havia dito, ela faleceu. E é algo muito engraçado, porque ela dizia assim: eu vou morrer numa data que vocês amam muito, porque vocês todos vão estar lá reunidos e vocês vão dizer: ai, a Claudinha não tá aqui. Foi bem isso. 25 de dezembro sempre foi uma das datas mais especiais pra mim. Nunca deixou de ser. Fernanda, como que tava a tua identidade nesse momento? Bagunçada, totalmente perdida. E mesmo tendo passado por tantas coisas, mesmo tendo desejado muito a morte da minha mãe, há anos antes dela morrer, e nesse momento eu tava despedaçada, porque eu tava grávida de 3 meses e eu perdi a minha mãe. Quando eu tava com 6 meses de gestação, eu tive a minha filha, né? A Maria Fernanda nasceu de 27 semanas, parto extremamente prematuro, pesando 1,1 kg. Mais uma vez eu me senti abandonada, desesperada, mas foi quando eu gritei por socorro para Deus e Ele estava lá. Mas isso é para outro testemunho. Com o passar dos anos, eu ouvia muito que eu não seria uma boa mãe, que eu não seria uma boa esposa, que eu não era uma boa esposa, que eu não fui uma boa filha porque eu não cuidei da minha mãe quando ela estava no hospital, quando ela estava acamada. E eu, na minha concepção, eu cuidei dela à medida que ela cuidou de mim. Hoje isso não faz sentido, tendo uma identidade construída em Cristo, tendo um caráter moldado por Cristo, eu não teria essa mesma narrativa, mas na época isso fez sentido para mim. E, gente, Fernanda, o que aconteceu depois de todos esses anos, né? Quando a Maria Fernanda tinha 3 anos e pouquinho. Quando ela tinha 2 anos, eu acabei abandonando ela, indo embora para Florianópolis. Foi um dos atos mais egoístas que eu já cometi na minha vida. A gente voltou, graças a Deus, mas isso gerou feridas na minha filha, que eu sinto até hoje. Nós tivemos, Pedro e eu tivemos 2 breves separações. A segunda gerou a Ana Cláudia. E todo esse processo, todas essas dores que foram geradas ao longo da minha vida, elas construíram uma identidade baseada no que as pessoas diziam que eu era. Todos esses eventos, eles contribuíram para que existisse uma Fernanda egoísta, uma Fernanda incapaz de ver o óbvio. Eu busquei por anos e anos na minha vida, me senti amada, me senti acolhida e senti que eu fazia parte de alguma coisa. Porque eu havia sido abandonada pelo meu pai biológico, porque a minha mãe por vezes havia me abandonado, porque a minha mãe preferia outras pessoas a mim,
porque os meus tios não me queriam, porque as pessoas ao meu redor diziam que eu não era digna. Tudo isso construiu uma identidade baseada no que as pessoas pensavam ao meu respeito, não sobre o que Cristo pensava ao meu respeito. Fernanda, quando que você conseguiu mudar isso? Acreditem ou não, ano passado. Quando eu passei uma das maiores provações da minha vida, quando eu quase escutei a voz do diabo dizendo para eu pular da janela do meu quarto, quando eu quase joguei a minha família fora, eu consegui entender que eu não era os eventos que haviam acontecido comigo no passado, que eu não era os erros que eu havia cometido, mas que eu era uma filha amada. Ano passado, uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, que é a história do filho pródigo, ela veio muito forte ao meu coração. E eu já escutei várias versões dessa história, mas a que Deus colocou no meu coração ano passado foi a que mais fez sentido. Ele falou: Fernanda, você é o filho pródigo, eu sou o pai. Não interessa onde você andou, não interessa o que você fez, os crimes que você cometeu, eu tô aqui. Eu tô aqui e sempre vai haver uma festa quando você voltar pra mim. Eu não sei se isso faz sentido na tua vida, mas isso transformou a minha vida. Quando eu entendi que tudo aquilo que eu busquei por anos eu já tinha. Deus havia me dado um pai para me criar. Deus havia me dado o posto de filha, porque Ele me chama de filha. Deus havia me dado um marido, que era tudo que eu buscava no mundo. Ele era meu amigo, ele era meu companheiro, ele era minha família, ele me amava, ele me respeitava e ele me deu uma família. E quando que a ficha caiu? Quando eu quase perdi. Muitas vezes a gente perde tudo para entender que a gente tinha tudo. Que a gente estava buscando algo que já estava aqui o tempo todo. Ano passado, quando tudo isso aconteceu na minha vida, eu consegui entender quem eu era. Porque sim, gente, eu ainda buscava a aprovação das pessoas. Eu ainda buscava provar para as pessoas que eu era digna de amor, que eu era digna de estar, que eu era digna, quando na verdade Deus já sabia disso há muito tempo. Ano passado, a ficha caiu e eu entendi quem eu era em Cristo. Que eu já tinha uma família, que eu já tinha alguém que me aceitava com todos os meus defeitos, porque, gente, tudo que o Pedro passou ao meu lado, ninguém mais passou. O que o Pedro aguentou de mim, ninguém aguentou. Nem a minha mãe, nem o meu pai, nem a minha avó, nem ninguém. E aí, quando eu tava perdendo tudo isso, Deus resgatou a minha identidade. Deus resgatou e me fez entender: ei, você é minha filha. Você tem lugar à mesa. Todas as vezes que você voltar, todas as vezes que você se arrepender, eu vou estar te esperando. Eu vou estar aqui de braços abertos aguardando seu retorno. Não interessa o que o mundo fala ao seu respeito. Interessa o que eu penso ao seu respeito. E isso me transformou. Fernanda, essa transformação, ela aconteceu de uma vez só? Não. Eu confesso para vocês que ainda está acontecendo. Eu ainda estou em obras.
mas muita coisa mudou. Muita coisa que fazia sentido desde a faculdade que eu queria fazer, eu entendi que eu não queria fazer, que eu só estava tentando provar para as pessoas que eu era boa o suficiente. Muita coisa foi desconstruída que eu realmente achava que era verdade. E eu consegui perdoar muita coisa que eu fiz. Eu consegui me perdoar, eu consegui perdoar pessoas, eu consegui me sentir livre, porque quando você tem uma identidade construída em Cristo, quando você tem uma identidade firmada em Cristo, isso te traz liberdade, porque o que os outros falam ao seu respeito já não importa mais. E foi isso que começou a acontecer. E eu comecei a dizer não. Como assim, Fernanda? Eu comecei a dizer não para as coisas que eu simplesmente não queria. Eu comecei a dar respostas que eu jamais daria, porque eu morria de medo de gerar um desgosto nas pessoas, de gerar uma imagem negativa. Eu comecei a simplesmente falar a respeito de quem eu sou. Eu ouvi ainda esse ano que as pessoas não tinham expectativas de que eu seria uma boa mãe. E eu consegui responder com toda a educação do mundo que as expectativas das pessoas a meu respeito não me importam, que a única expectativa que importa na minha vida é a expectativa de que Deus tem a respeito de mim, o que Deus espera que eu faça, o que Deus espera de mim como mãe, porque Ele me deu essa graça de ser mãe de 2 meninas incríveis. Então, hoje o que as pessoas pensam não importa. E talvez você que tá aí do outro lado tenha me conhecido na pior época da minha vida, vai olhar para mim e vai dizer assim: essa Fernanda, agora falando sobre Deus, pregando a palavra, achando que é digna. Meu querido, eu digo pra você, sim, eu sou digna. Você é digno. Basta que você se arrependa dos seus pecados e volte para a casa do Pai, porque a única coisa que Ele espera de mim e de você é que a gente se arrependa de todo o coração e que a gente volte para a casa do Pai. Já ouvi muito isso, eu sei que vai ter ainda muito esse tipo de comentário. Essa Fernanda, a Fernanda que há 4 anos atrás postava foto pelada no Instagram, essa Fernanda foi transformada. E por que falar sobre isso? Por que esse vídeo tão extenso falando sobre isso? Para que você entenda que essa transformação ela tá disponível para mim e para você. Essa mudança de caráter, ela tá disponível para mim e para você. Quando a gente entende que somos filhos, que somos herdeiros do trono de Cristo, essa mudança, a gente entende que essa mudança ela acontece, que isso vem, que isso flui de dentro para fora. Quando Deus me chamou ano passado, a única coisa que eu escutava: pula, volta, pula, ninguém sente a tua falta, volta porque eu te amo. Gente, o amor ele muda tudo. O amor ele é capaz de transformar pessoas amargas, pessoas narcisistas, pessoas que não têm mais um fio de esperança. E eu digo isso porque eu fui transformada no amor de Cristo. Se eu fui transformada, você também pode ser transformado. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para vocês. Não foi fácil falar sobre o meu passado, não foi fácil revirar o passado. E eu tô escrevendo tudo isso. E talvez um dia eu tenha coragem de compartilhar com vocês, sem que isso cause dor, sem que isso cause feridas, sem que isso abra feridas. E Fernanda, se você está sendo transformada em Cristo, por que isso ainda dói? Porque nós somos humanos, gente. Se eu fosse perfeito, eu já estava lá com o Pai, mas não, eu ainda sigo sendo um ser humano. E sim, algumas coisas ainda incomodam, algumas coisas ainda ferem. E tá tudo bem. Deus tá trabalhando.
eu estou em obras. E eu espero que, assim como Cristo me transformou, Ele possa te transformar. Eu espero que você, assim como eu, permita que Cristo transforme a sua vida, assim como Ele vem transformando a minha e a de milhares de pessoas. Gente, muito obrigado para você que teve paciência de assistir até aqui e até o próximo vídeo.